boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor nesta noite. Que a graça, a paz e a comunhão do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo venha estar conosco e permaneça conosco hoje e todo sempre. Nós queremos iniciar esse culto e assim fazemos também em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome dele nos reunimos aqui para a honra e glória do seu santo nome. Convido também para quem puder, nós possamos nos levantar também, entreguemos esse momento nas mãos do nosso Deus, pedindo da sua presença e da sua bênção. Querido e amado Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela dádiva da vida e que com bondade e amor o Senhor também nos permitiu viver esse dia e podermos aqui nesta noite, estarmos aqui reunidos para prestar culto a Ti. Nós clamamos, Senhor, e convidamos para que o Senhor venha estar conosco. Nós sabemos que nós não merecemos a Tua presença. Nós sabemos, Senhor, que nós não merecemos da Tua graça e do Teu amor. Mas Tu és um Deus gracioso, um Deus de amor. Por isso, Senhor, em misericórdia e graça, venha estar conosco. Faça presente por meio do Teu Santo Espírito. E abençoa-nos, Senhor, nesta comunhão contigo e uns com os outros, para que aqui possamos experimentar a Tua presença e a Tua bênção. Assim, Senhor, nós entregamos esse momento em Tuas mãos, a vida de cada um que está aqui, e tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Convido para nos assentarmos. Também quero acolhê-los com um versículo bíblico, que também vai nos nortear na meditação deste culto de hoje. O tema específico desse culto de hoje é sobre a paz de Deus. E o Senhor Jesus Cristo, Ele diz uma palavra para nós em João capítulo 14, versículo 1: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Assim o Senhor Jesus também nos chama a colocar a nossa confiança e a nossa fé nele, dizendo: não se turbe o vosso coração, creia em mim e também no Pai. Convido para cantarmos o primeiro hino número 26, reunidos aqui. Nós repetimos ele uma vez, como só tem essa única estrofe, eles retiraram a outra. Cantamos esse hino então, reunidos aqui duas vezes. Reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Avisos. Cleonice, por favor. Boa noite a todos, em nome do presbitério. Os avisos são os seguintes: a oferta avulsa de hoje vai para a Legião Evangélica Luterana. O próximo culto, sábado, dia 14, e também inicia a escola dominical, sábado que vem, dia 14. Tem também o ensino confirmatório, que dará início sábado às 10 horas da manhã, sábado que vem. Deixa eu ver se não esqueci de nada aqui. Quarta-feira, também dia 11, às 19h30, a gente tem um estudo bíblico aqui na igreja. E hoje a gente vai falar mais sobre, nós teremos um culto dia 11, quarta-feira, que é Dia Mundial de Oração, que foi
um culto já que foi suspenso por causa da pandemia e será agora dia 11 para início das oásis daí. Mas o Adilson vai explicar mais sobre isso. E em nome do presbitério e da oásis, a gente quer agradecer a colaboração de todos na nossa promoção de semana passada, tanto da oásis quanto do presbitério, que foi graças a todos que nos ajudaram comprando, doando, que foi muito bom a promoção. Muito obrigada. Então, só reforçando esse aviso que já foi dado nos cultos anteriores também, graças a Deus, devagar essa pandemia está passando, né? Nós já temos visto assim muita melhora, Deus tem agido, abençoado, né, por meio de muitas coisas, inclusive da vacinação que tem acontecido. Então a gente vê que devagarzinho a gente já pode ir testando assim, né, retomar as atividades para ver como é que vai acontecendo. E então nessa próxima quarta-feira, dia 11, então às 2h30 da tarde, nós teremos aqui o culto que seria celebrado na primeira sexta-feira de março, né, o culto mundial, o Dia Mundial de Oração, que tradicionalmente é na primeira sexta de março. Os grupos da OASE realizam esse evento. Nós vamos fazer agora, então, ele mais atrasado, assim, mas naturalmente também por causa da pandemia, marcando também esse reinício, né, dos encontros presenciais dos grupos de OASE. Todas as senhoras dos 3 grupos das comunidades são convidadas, mas também não é um evento fechado só para a OASE. Se mais pessoas desejarem participar também, né, são bem-vindas, as portas estão abertas, podem acompanhar toda a programação, todos são muito bem-vindos. E claro que nós vamos então respeitar toda a questão dos protocolos de saúde, assim como a gente está fazendo no culto, sempre com máscaras, né, álcool gel. Não haverá, depois da programação, aquele café tradicional que a gente sempre faz para evitar a aglomeração, né? Então vai se concentrar mais na questão do culto do Dia Mundial de Oração mesmo. Então, e só lembrando também, outra questão eu conversei com os pais, alguns já me responderam no WhatsApp sobre o ensino confirmatório. A gente tinha suspendido por um tempo, né, a pedido de alguns pais mesmo, mas aí agora a gente conversando, os pais também sentem assim que a gente pode retomar também. Então, a partir do sábado que vem a gente retoma o ensino confirmatório. A gente teve 3 ou 4 encontros só no começo do ano e depois a gente parou. Então a gente retoma no próximo sábado às 10 horas da manhã, como são os 2 grupos juntos, né, então é tudo no mesmo horário, ok? Esses eram os meus recados. Mais algum por parte talvez da comunidade? Ok, tudo bem então, obrigado. Vamos continuar louvando o nosso Deus, como tema do nosso culto hoje, um culto também que já nos prepara de maneira especial para celebrarmos esse Dia dos Pais, né? Acho que nada melhor a gente pensar na questão da família, pensar nessa paz e buscar viver essa paz que Deus tem para nos dar, né? Acho que o que as famílias mais têm necessitado hoje em dia é viver em paz, né? Num mundo tão turbulento como a gente vive. Depois a gente vai querer meditar melhor sobre isso. Os hinos também foram escolhidos nesse sentido, com esse tema. 288 é uma oração que nós pedimos para Deus, para Ele derramar a sua paz sobre as nossas vidas. Vem, derrama a paz. Bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Vem derramar paz, vem
derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Amém. Eu peço que venham à frente as pessoas que foram convidadas para nos trazer as leituras bíblicas, e eu convido a comunidade, a quem puder, que se possa colocar de pé. Os irmãos anunciam a leitura para vocês. Como primeira leitura, encontra-se em Jeremias, capítulo 29, versículos 11 a 13. Só eu conheço os planos que tenho para vocês: prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Até aqui. A segunda leitura do livro de Filipenses, capítulo 4, versículos de 4 a 7. Filipenses 4, 4 a 7. Passo a ler. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém. Assim como estamos, convido para orarmos. Querido Deus, louvado seja por Tua santa palavra. Obrigado, Senhor, que nos mostras Tua palavra no Antigo Testamento, tanto quanto no Novo Testamento. Tu, como um Deus que deseja derramar a Tua paz sobre nós. Tu enviastes a Tua paz em carne e osso. Tua paz nos veio literalmente na pessoa de Jesus Cristo. E quando também foi Ele assunto aos céus, nos enviou o Espírito Santo, o Consolador, que nos apacenta. Assim também, Senhor, o Senhor derrama a Sua paz sobre nós, para que nós também apacentemos o Teu rebanho e possamos também ser instrumentos da Tua paz no mundo que vivemos. Que o Senhor faça essa obra em nossa vida. Nós necessitamos da paz contigo e precisamos também dela para viver e para poder nos relacionar com o mundo ao nosso redor, para vivermos uma vida verdadeiramente conforme a Tua vontade. Assim nós agradecemos pela Tua palavra, que nesse momento o Senhor nos deu, que ela encontre lugar em nossos corações e se transforme em vida prática no coração de todos nós. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos nos assentar. Eu convido a Silvana a vir à frente, ela quer trazer um cântico para nós.
Mas eu falei, Senhor, essa música é uma música masculina para homens cantar. Não, eu vou achar uma versão feminina. E você vai. E eu senti essa necessidade disso, tanto para mim quanto para cada um que está aqui hoje, para poder levar essa mensagem para o Dia dos Pais. E que Deus abençoe e dê força para cada um de vocês. Amém. Obrigado, Silvânia, pela mensagem, a palavra, que traz de conforto, de consolo, de chamada à confiança. Deus te abençoe a todos nós. Assim como ela também se sentiu chamada, eu creio que Deus às vezes toca no coração de muitos de nós. Às vezes talvez a gente fica assim meio envergonhado, como eu poderia contribuir. Talvez, se você uma hora deseja vir cantar aqui na frente também um hino, compartilhar uma oração, uma palavra, uma mensagem, se Deus tem colocado no seu coração, abençoa os irmãos, não guarda só para você, contribua também. O lugar aqui na frente não é só meu, não é do pastor Jairo, não é só da liderança, o altar é do Senhor. E temos lugar na presença de Deus, todos aqueles que querem servi-lo com alegria, Então também, se você tem sido despertado por Deus de alguma forma, você quer também trazer algo que pode abençoar a vida dos irmãos, sabe que o microfone está aberto, O altar é do Senhor, a igreja é do Senhor, aberta para todos aqueles que desejam servi-lo. Eu vou convidar para nós cantarmos 2 próximos hinos, nos preparando para o momento da pregação. Hino 262, que fala também da paz do Senhor e a paz do Cristo ressuscitado, que se faz presente aqui e que não pode ser guardada somente para nós, mas devemos também transmiti-la. A paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do ressuscitado, a paz do Senhor a ti e a mim, a todos alcançará. A paz do Senhor a ti e a mim, a todos alcançará. A paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do ressuscitado, se faz presente agora e aqui, apressa-te a recebê-la. Se faz presente agora e aqui, apressa-te a recebê-la. A paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do ressuscitado, não pode viver trancada em ti, dispõe-te a compartilhá-la. Não pode viver trancada em ti, dispõe-te a compartilhá-la. E ainda o 595, um hino bem curtinho, que é na verdade aquele versículo que nós ouvimos a saudação, João 14, versículo 1, em parte é ele: nada te turbe, não se turbe o vosso coração, não se perturbe. Nada te turbe, nada te espante, quem Deus conhece
estamos, oremos. Amado Deus e Pai, Tua palavra nos diz para não nos perturbarmos. Tua palavra diz para não andarmos ansiosos. Tua palavra diz para não ter em nosso coração nenhum medo do futuro. Antes devemos descansar em Ti. Antes devemos confiar. Antes devemos, Senhor, entregar as nossas vidas em Tuas mãos. O Senhor sabe que isso é bem difícil, porque nós somos humanos e tendemos sempre novamente a querer tomar o controle sozinhos. Mas nós pedimos que, em nome de Jesus, por meio da Tua palavra, o Senhor nos transforme. O Senhor nos convença de que, enquanto tentamos manter o controle, nos cansamos, nos angustiamos, tememos, mas em Ti e na Tua palavra podemos descansar. Também que a palavra hoje fale aos nossos corações e nos ajude a também vivermos na Tua paz. Oramos em nome de Jesus. Amém. Jeremias, no capítulo 29, a versão que a irmã nos leu, fala de prosperidade, é porque a palavra que é usada ali é shalom. Também ela pode ser traduzida como paz, algumas vezes ela é traduzida como prosperidade. E porque shalom, essa saudação que os israelitas tinham e têm, quando eles se saudavam, eles diziam shalom. Shalom não era apenas um desejo de que tudo estivesse em paz, ou como diz, tudo bem, mas é muito mais do que isso. É uma paz plena e completa, é a paz do Senhor. E Deus ali diz, através da boca do profeta: eu é que sei que pensamentos tem a vosso respeito, pensamentos de shalom e não de mal, pensamentos de paz, pensamentos de prosperidade, pensamentos de vida plena. Eu é que sei o que eu desejo para vocês. Vocês não fazem ideia de tudo aquilo que eu desejo para vocês. E aí Jesus vem dizendo: por isso, não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. E ele diz depois, no mesmo capítulo 14, mas no versículo 27, deixo-vos o shalom, deixo-vos a minha paz vos dou, não a dou como a dá o mundo também dá um tipo de paz, mas não é como a paz do mundo que eu dou para vocês. Por isso, ele repete o que ele já disse no versículo 1, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu penso que uma das palavras que nós mais precisamos ouvir e que nós mais precisamos acolher nos dias que nós estamos vivendo, e que nós precisamos crer e verdadeiramente nos entregar a essa palavra é: não se turbe o vosso coração, não se atemorize, não se perturbe, não se atormente, não tenha medo, fique em paz. Nós vivemos dias muito complicados. Eu penso que a humanidade, na verdade, se nós estudamos a história, em todos os tempos houveram momentos difíceis. Nós não sabemos, não podemos dizer de experiência própria os tempos passados, porque não os experimentamos, mas experimentamos os de hoje. E nós podemos dizer com toda certeza que não são tempos fáceis, não são tempos bons, não são tempos tranquilos, não são tempos de paz. As pessoas ao nosso redor, elas estão perturbadas, elas estão ansiosas, elas estão atemorizadas. E às vezes não só as pessoas ao nosso lado, né? Às vezes nós estamos assim. Às vezes as pessoas dentro do nosso lar estão assim, por milhares de motivos que nos atacam e com os quais nós temos que nos deparar todos os dias. Naquela época, quando Jesus esteve literalmente aqui em carne e osso, também era um tempo muito difícil, um tempo de dominação político-militar dos romanos sobre Israel. Israel não tinha liberdade como povo, era
extorquido, vivia debaixo de violência. Eram tempos muito difíceis. E Jesus, falando para os seus discípulos, ele diz de alguma forma assim que as dificuldades do mundo não seriam apenas essas enfrentadas enquanto sociedade, com relação à questão política, militar, social, mas também na questão espiritual. Os discípulos de Jesus, eles sofreriam muito, porque ele diz, porque se perseguiram a mim, se a mim o fizeram, farão a vocês também. Muita dor e muito sofrimento os discípulos de Jesus sempre experimentaram na vida, desde aquela época até hoje, e vai ser assim até o dia que Jesus voltar. E é no meio disso que Jesus vem dizendo: deixo-vos a paz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como a paz do mundo. O que é a paz? O que é a paz que o mundo procura? Qual é a paz que você procura? Porque a gente sabe que todo mundo busca isso, todas as pessoas. Os países, as nações vivem falando de paz. No país que nós vivemos, nós poderíamos dizer assim, que nós vivemos uma relativa paz, porque nós não estamos literalmente em guerra, mas nós não estamos em paz. É só você procurar os dados, por exemplo, de pessoas que morrem assassinadas nesse nosso país, só para dizer isso só. Morre mais gente por ano aqui do que nessas guerras civis, nessas outras guerras que tem ali no Oriente Médio, Essas batalhas entre Israel e faixa de Gaza, ali aquela coisa toda. Aqui morre mais gente assassinada todo ano, só nesse nosso país, do que naqueles países tudo junto lá. Será que nós vivemos em paz? Um país onde cada dia a gente ouve notícias de tragédias em cima de tragédias, sofrimento em cima de sofrimento, loucura em cima de loucura. Um país em paz não poderia estar tendo que noticiar todos os dias isso. O que é a paz? A paz que a maioria das pessoas busca é uma paz de ausência de conflito. Ou como a gente poderia dizer, olha, lá em casa as coisas não estão muito bem, mas pelo menos a gente não está brigando, a gente não está batendo boca, a gente não está descendo na porrada, literalmente, Porque a gente sabe que isso acontece muito dentro de muitos lares para esse Brasil afora. E às vezes, porque não há literalmente a violência física, ou não há talvez uma violência verbal e tudo mais, mas o ambiente em si não é de paz. Um ambiente onde as pessoas não conseguem conviver bem, onde as pessoas não estão bem, não estão felizes. A paz que o mundo oferece é uma paz enganosa, porque ela é uma paz de ausência de conflito. Simplesmente o fato de nós não termos uma guerra declarada no nosso país não significa que nós estamos em paz. Simplesmente o fato de você não estar partindo para a ignorância física ou não estar sendo agredido fisicamente dentro do seu lar não significa que o seu lar está em paz. Não significa que o seu coração esteja em paz. O que é essa paz que Jesus nos oferece? Essa paz que Jesus nos oferece, ela é um estado da alma. É muito mais do que uma mera ideia. É muito mais do que simplesmente não haver conflito. É algo que realmente Deus produz e quer produzir no nosso coração. Um estado no qual Ele quer que nós vivamos, que a gente de fato pode desfrutar. Uma paz tal que nos fortalece no meio das tribulações e não nos livra das tribulações. Porque paz para nós é ter a ausência total de tribulação. Não tendo tribulação na minha vida, eu estou em paz. Eu posso passar uma vida razoavelmente tranquila, sem tribulações, e mesmo assim não estar em paz. Mas eu posso estar passando por muitas tribulações e ter um estado de alma tal que me mantém fortalecido e calmo, que me mantém literalmente em paz, porque eu sei que eu sou amado, eu sei que eu sou cuidado.
paz não é a ausência de tempestade, mas é o senso da presença protetora de Deus no meio das tempestades. Não é o fato de que Jesus vai vir e vai dar uma ordem para a nossa tempestade acalmar, como se nós estivéssemos num barquinho lá no meio da tempestade, né? E que Jesus vai vir acalmar as nossas tempestades. Tem tempestades na nossa vida que aparentemente Ele não acalma. Mas é a certeza de que mesmo Ele não acalmando as nossas tempestades, a presença protetora dEle está ali conosco. Essa certeza é muito importante, porque essa certeza tem a ver com confiança e fé. Tem a ver com você verdadeiramente crer que Deus cumpre as suas promessas e Ele realmente se faz presente. Porque o desafio para nós como cristãos é de fato crer e enxergar Deus no meio das nossas situações difíceis, onde nós somos tentados a não enxergá-lo. E literalmente a questionar, dizendo: onde estava Deus? E onde está Deus no momento das minhas maiores tempestades? Ele está no mesmo lugar que Ele sempre esteve, no centro e no controle de todas as coisas. Isso é uma questão de fé e de confiança. Não é uma questão de emoção, não é uma questão de razão, meramente dizendo. E não é uma questão de ilusão, porque alguns dizem: porque o ser humano, então, principalmente os cristãos, se iludem para acreditar nisso, para fugir da sua dor e do seu sofrimento. Quem não conhece a paz de Deus e quem não conhece a Deus pode pensar assim, que nós como cristãos nos auto-iludimos, né, para que nós consigamos com isso ter força para suportar as nossas dores reais. Aqueles que conhecem verdadeiramente o amor de Deus, sabem que não é uma ilusão, é uma verdade concreta, que nós podemos experimentar, e que, como diz o versículo que também nos foi lido em Filipenses, isso é algo que excede o entendimento. Não se pode explicar. Quantas vezes Deus já nos sustentou e tem nos sustentado no meio das nossas dores e sofrimentos, e as pessoas de repente vão dizer: mas como você tem conseguido? E a gente talvez possa dizer assim: olha, Deus tem me ajudado. Mas como assim? Não tem como explicar. Excede o entendimento. É algo sobrenatural. É a ação de Deus, é a presença de Deus. Isso excede a nossa mentalidade, a nossa compreensão. Não tem como encaixar. É a mesma coisa que você tentar colocar Santa Catarina dentro de Mafra. Não tem como colocar. Quer dizer, e é muito maior do que isso, né? Mas não tem como colocar. É algo muito grande. Porque Deus, Ele não quer, Ele não deseja que nós sejamos estrangulados pela ansiedade, porque a ansiedade, na sua etimologia, ela traz essa compreensão de estrangulamento. Estar ansioso é a mesma coisa que alguém estar te estrangulando. Deus, Ele não quer isso para nós. Deus não deseja isso para nós. Por isso que Ele diz: eu é que sei o que eu quero para vocês. Pensamentos de paz e não de mal. Ele quer nos proteger desse mundo. E Ele nos protege desse mundo com a sua paz. Quando nós acordamos de manhã, a maioria de nós, né, as primeiras coisas que nós fazemos é ligar a TV, no jornal, é olhar no celular as notícias do dia. E as notícias do dia já nos abalam, logo desde cedinho, né? É crise política, é crise econômica, é crise disso, é crise daquilo, é violência aqui, violência ali, é preocupação com a vida econômica, financeira, social. São tantas coisas que já desde manhã já nos angustiam, já nos roubam a paz. O mundo, porque ele jaz no maligno, ele é campeão em fazer isso, em querer nos roubar a paz. Ele não quer que eu e você tenhamos paz. Ele quer que nós vivamos de tal forma estrangulados que a gente realmente morra.
Mas a paz de Deus, que excede o entendimento, a Bíblia diz, ela guarda. Esse é o termo que é usado lá em Filipenses, se vocês lembram. Que a paz de Deus, deixa eu abrir só para ler bem certinho, como está escrito lá, só para relembrar o que já nos foi lido aqui. Filipenses 4. Versículo 7 diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, o que essa paz faz conosco? Ela guarda, ela protege como um soldado, como um vigia que está ali armado, fazendo segurança. Ela guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Nosso coração e a nossa mente. A paz de Deus é uma sentinela que nos guarda, que fica aqui ao redor da nossa mentalidade, para que não penetre pensamentos que não convêm e que querem tirar a paz do nosso raciocínio, que querem tirar a paz do nosso entendimento. A paz de Deus guarda a nossa mente, também guarda o nosso coração, ou seja, guarda os nossos sentimentos, para que eles não venham nos enganar, para que nós não vivamos de uma forma que nós sejamos guiados por eles, porque os nossos sentimentos eles mudam muito. É uma gangorra, a gente está bem, a gente está mal, ou a gente está aparentemente, às vezes as coisas aparentemente estão bem, mas a gente não consegue se sentir assim, há uma confusão de sentimentos no nosso coração. Por isso que a palavra diz que o coração é profundamente enganoso. A paz de Deus guarda a nossa razão, os nossos sentimentos. Por isso que quando a Bíblia fala em Efésios lá sobre a armadura do cristão, fala, por exemplo, que nós precisamos usar o capacete da salvação. O que é o capacete da salvação? É a certeza que Deus quer que nós tenhamos na nossa mente, uma certeza absoluta, e que nós não venhamos a duvidar nem perder isso de vista, de que Ele nos enviou Jesus, que nós somos salvos, e por sermos salvos em Cristo Jesus por meio da fé, nós estamos guardados na presença dEle, nós pertencemos a Ele, e ninguém pode nos tirar da mão dEle. Não há nenhum perigo, nenhuma loucura desse mundo que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Capacete. A paz de Deus é como um capacete de salvação que está sobre a nossa mente, para não permitir que nós venhamos a ter outros pensamentos que nos levem para longe daquilo que é a verdade. É por isso também que a palavra nos diz que se tem algo que nós precisamos encher a nossa cabeça, é com tudo aquilo que é bom, perfeito, agradável, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A palavra de Deus e as suas verdades para nós. A Bíblia fala da paz de Deus e a Bíblia fala da paz com Deus. Sabem a diferença? Qual que é a diferença entre paz de Deus e paz com Deus? Aparentemente, talvez poderíamos dizer assim, não há diferença nenhuma, é a mesma coisa. Mas há uma diferença, ainda que as duas coisas se unem. A paz de Deus e a paz com Deus. A paz com Deus é uma paz que nós obtemos por graça, por meio da fé, através de Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que no pecado nós estamos separados de Deus e em guerra com Deus, espiritualmente falando. Jesus vem para nos levar de volta para Deus, para restabelecer o nosso relacionamento com o Senhor, para nos reconciliar. Nós nos reconciliamos com quem nós estávamos brigados, com quem nós estávamos em guerra. Deus vem e nos reconcilia consigo mesmo através de Jesus, nos dando paz com Ele. Para você ter paz com Deus, você precisa de Cristo Jesus, para que a obra da reconciliação seja feita entre você e Deus, e entre Deus e você. A partir do momento em que você está em paz com Deus, então você vai desfrutar da paz de Deus. A paz com Deus, ela é a causa, e a paz
de Deus é o resultado. Aqueles que não estão em paz com Deus, eles não podem ter a paz de Deus. É por isso que o mundo que nós vivemos, e a maioria das pessoas que a gente vê à nossa volta, são pessoas que sempre estão vivendo, parece que uma perturbação contínua. A maioria delas não tem paz. Por quê? Porque a verdadeira paz, que não é meramente uma paz de ausência de conflito, a verdadeira paz, que é um estado de espírito, ela só pode ser nos dada através da paz com Deus, onde então nós vamos desfrutar da paz de Deus. Como as pessoas não estão reconciliadas com Deus, como a maioria das pessoas rejeitam o Senhor, não tem uma comunhão com Ele, elas continuam em pé de guerra com Ele, elas continuam com um relacionamento quebrado. É verdade que Jesus morreu por todos, mas a obra que Jesus fez na cruz, ela não é imputada e não é colocada obrigatoriamente na vida de alguém. Isso precisa ser aceito pela fé, isso precisa ser acolhido, isso precisa ser crido. Jesus Cristo morreu por todas as pessoas. Não tem um ser humano nesse mundo que tenha vivido ou irá viver por quem Jesus não tenha morrido. Por todos Ele morreu, para que todos pudessem ser reconciliados com Deus. Mas nem todos vão experimentar paz com Deus, porque nem todos querem se reconciliar com Deus. Muitos ainda querem continuar vivendo longe de Deus, mas ao mesmo tempo querem paz. Porque a paz é um desejo inato do ser humano. O ser humano foi criado para viver na paz de Deus e com Deus. Mas como o mundo está distante, nós vivemos um mundo sem paz, um mundo em pé de guerra. Por que há tanta violência? Por que há tanto problema nesse mundo? E aí a gente pergunta muitas vezes, por que Deus permite tanta coisa ruim acontecer, tanta violência? Isso não é culpa de Deus, é culpa do ser humano que está distante de Deus e não experimenta a paz de Deus. E por não experimentar a paz de Deus, por não estar em paz com Deus, vive perturbado. E assim também, nessa sua perturbação, perturba todo o ambiente onde está. Sabe aquele tipo de pessoa? Eu acho que você conhece alguém assim. Se você não conhece, até melhor. Mas talvez todo mundo já tenha vivido, experimentado assim, aquele tipo de gente que só de chegar no ambiente, parece que quando passa um gambá, sabe, infecta o ar todo, sabe, só de estar muitas vezes na presença de pessoas assim, todo o ambiente fica ruim. Traz um mal-estar, traz uma angústia, porque tem pessoas que carregam esse mal-estar consigo. Elas estão tão perturbadas na sua vida, a paz, ela faz tanta falta na vida dessas pessoas, que isso infecta o ambiente onde elas estão. Tem pessoas que não conseguem se relacionar, por exemplo, vamos imaginar assim, maridos que não conseguem se relacionar com a esposa, ou a esposa com o marido, nem com os filhos, nem com seus parentes, com pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, daí não se consegue se relacionar bem nem com amigo nenhum, por isso muitas vezes não tem amigo nenhum. Briga no trabalho, briga na igreja, briga no clube, briga onde for, tem encrenca com todo mundo. Gente sem paz. E aonde vai, leva essa falta de paz. Mas o contrário também é verdade. Quando a paz de Deus está em você, porque você tem paz com Deus, você também, por assim dizer, num bom sentido, você também infecta esse ambiente com essa paz. As pessoas percebem. As pessoas percebem que você é uma pessoa diferente. As pessoas percebem que existe uma tranquilidade, uma paz no seu coração que a gente não enxerga por aí. Talvez você já tenha ouvido falar isso. O que acontece com a tua vida? Você é diferente, no meio de tudo que está acontecendo, a gente percebe ser uma pessoa calma, tranquila, ou uma pessoa que tem uma força para lidar com as coisas, de poder enxergar as coisas de uma maneira diferente, de maneira mais positiva, que não se deixa abalar tão facilmente, que não se desespera tão facilmente. O que acontece? Por que você é assim? Esse é o momento, se você for questionar, esse é o momento de você dar um testemunho, dizendo, porque eu tenho paz com Deus, e por isso eu desfruto da paz de Deus. A paz de Deus nos é dada para substituir toda a ansiedade, toda a turbulência da nossa vida.
É verdade que mesmo como cristãos, nós ainda assim somos ansiosos. Nós ainda assim às vezes temos que tomar algum remédio. Nós ainda assim temos que fazer algum tratamento, procurar algum psicólogo. Porque quando nós estamos em paz com Deus, nem por isso nós deixamos de ser humanos ainda nessa vida, e nem por isso nós deixamos de sofrer o que a humanidade pecadora sofre. Nós ainda somos pecadores. Como Lutero diz, somos pecadores perdoados, mas ainda pecadores. Ainda sofremos os males do pecado. Ou seja, mesmo cristãos, é claro que ainda assim a ansiedade vai nos atacar. Os temores vão querer nos derrubar. Mas diferente do mundo, que rejeita Deus, esse mundo tem ansiedade, nós também temos, mas nós sabemos de uma coisa, e nós temos alguém a quem buscar, que o mundo não conhece, e que o mundo não tem, que é o Senhor e a sua paz, e que pode nos ajudar no meio a tudo isso, para que nós não sejamos consumidos, para que nós não venhamos a ser destruídos por todas as turbulências e ansiedades dessa nossa vida. A Bíblia diz que quando nós adoramos a Deus, quando nós apresentamos as nossas petições a Deus, quando nós sabemos ser gratos a Deus, tudo isso são formas de nós vivermos a paz de Deus e desfrutarmos da paz de Deus. Quanto mais nós lemos a palavra do Senhor, quanto mais essa palavra, ela toma conta do nosso ser. Quanto mais nós oramos, mais nós aprendemos a descansar e viver em paz no Senhor. E essa paz não é uma paz teórica, é algo concreto, porque Jesus diz: eu dou isso para vocês. É algo que eu lhes dou, mas algo que nos é dado precisa ser recebido, precisa ser tomado, precisa ser acolhido. Essa paz é totalmente oposta à paz que o mundo dá. Você vê como é que o mundo mais nos engana hoje em dia, achando que nós estamos tranquilos? Quando, por exemplo, quando a nossa vida financeira vai bem, por exemplo, aí é onde o inimigo mais trabalha, achando assim, que se nós temos dinheiro, está tranquilo, nós pagamos as contas, mandamos fazer o que tem que fazer, nada nos preocupa, nada nos atormenta. Eu tenho dinheiro, mando fazer, pago e pronto. As pessoas elas têm uma impressão assim de uma tranquilidade, de uma paz. Agora a gente sabe que onde o dinheiro mais faz falta, há mais crises, há mais problemas, mesmo no lar do cristão. Agora nós não podemos achar que onde há mais dinheiro, de fato há paz. Porque tem pessoas que não precisam se preocupar nunca com os boletos vencendo, Tem dinheiro para pagar e nem precisa se preocupar com isso. E nem por isso estão felizes, nem por isso estão em paz. O dinheiro é um dos deuses dessa era, ou um dos deuses mais poderosos dessa era, que mais nos enganam, fazendo que nós pensemos que quanto mais nós o tivermos, mais paz teremos, mais tranquilidade teremos. É claro que o dinheiro é importante e ajuda, mas como Deus da nossa vida, Ele não pode nos dar aquilo que só Deus pode nos dar. Porque normalmente o que eu tenho visto, não só na minha vida pastoral, mas também na minha vida antes do meu tempo lá no Espírito Santo, vivi lá até os 20 anos, o que eu vi na família, o que eu vi nos vizinhos, o que eu vi em muitas coisas aqui, onde mais tem dinheiro, mais tem encrenca. E daí os vovô e os papais, as mamães vão morrendo, E daí o que os filhos fazem? Os filhos sentam harmoniosamente dizendo: olha, o pai e a mãe deixaram tanta coisa pra gente, agora todo mundo vai ficar bem, vamos aqui dividir tudo certinho, Cada um pega o seu e vamos ser felizes. É assim que acontece? É tudo em paz assim? A gente sabe que não é. É briga, é um achando que foi logrado pelo outro, é um querendo ter mais do que o outro. E aí, dá-se encrencas onde famílias brigam e ficam sem se conversar décadas, porque lá no passado um passou a perna no outro, um pegou mais que o outro, um achou que o outro tirou de mim aquilo que era meu e que ele pegou para ele, esse tipo de coisa. Isso é paz? O que adianta você ter dinheiro para pagar todos os teus boletos,
e viver brigando de tal forma que talvez você não fale mais nem com teus irmãos, com as tuas irmãs, teus tios, tias, sei lá. Eu conheço muitos casos assim. Eu não sei, se tiver algum caso aqui, gente, eu não sei de nada disso, sabe? Não conheço a história de vocês aqui. Se tem alguma coisa a ver com isso aqui, é só porque isso existe em tudo quanto é lugar. Não estou falando de nenhum caso específico, que eu conheço muitos casos assim, onde há muita tristeza, dor e sofrimento. Conheço um caso, por exemplo, de um irmão que não fala com outro irmão há mais de 30 anos, por causa de questão de herança, por causa de dinheiro. Vivem bem, não precisam se preocupar com os boletos no final do mês, né? Mas e daí, o que adianta? A paz que Deus dá é uma paz diferente que o mundo dá. A paz do mundo, ela é enganosa. Ela não pode dar aquilo que nós mais precisamos, que é um estado de espírito pacífico. A paz que o mundo dá é uma imitação da paz de Jesus. E é exatamente isso que o diabo faz, ele imita a Deus, porque ele não tem o poder de Deus. Então ele imita Deus, ele imita oferecer para as pessoas aquilo que só Deus pode oferecer, e as pessoas acreditam e se deixam enganar por ele. E aí ele dá uma paz falsa. Mas a paz verdadeira, somente a paz de Cristo, porque essa paz nos coloca num relacionamento com Deus, que é o relacionamento certo, correto. A paz de Deus nos coloca em paz e num relacionamento correto com o nosso próximo. Se as pessoas estivessem em paz com Deus, elas não estariam brigadas e há 30 anos não falando com o irmão, por exemplo. Vocês acham que onde verdadeiramente tem paz com Deus, as pessoas ficam sem falar umas com as outras 30 anos? É um engano. Não se falam, nem brigam, né? Nem se veem. Não tem briga, então está em paz, né? Não está. O pior é que depois, amanhã ou depois de amanhã, alguém vai morrer. Porque vamos morrer, né? A paz de Deus nos coloca num relacionamento correto com Ele, com o próximo e conosco mesmo. A paz de Deus nos dá uma perspectiva correta sobre nós mesmos, para nós não vivermos em guerra conosco mesmos, não nos enxergarmos de uma forma contrária à vontade de Deus, mas nos enxergarmos como seres amados do Senhor. E não termos uma autoestima, nem alta nem baixa, mas correta. A paz de Deus, ela nos é dada para que a nossa alma se aquete no Senhor. É aquela figura da criança que é trazido para o seio da mãe, ela amamenta e dela dorme no colo da mãe, né? Bem quieta, bem sossegada, bem tranquila, satisfeita. Essa é a figura que a Bíblia nos diz estar em paz com Deus, satisfeitos e amamentados. A paz que Cristo nos dá é uma paz que triunfa, que vence todo medo, toda angústia. O cristão verdadeiro, ele está rodeado por todo tipo de sofrimento desde sempre, estará até sempre rodeado, não até sempre que esse mundo, né, estiver de pé. Depois que Jesus voltar, vai ser diferente. Mas a paz de Deus nos faz olhar de uma forma diferente para esse mundo. Então, uma dica para nós é que quando nós acordamos de manhã, antes de nós ligarmos a TV, antes de nós olharmos as notícias desse mundo que nos deixa tão angustiados e ansiosos, olhemos para a palavra de Deus e para as promessas de Deus, e para a palavra de Deus que garante que tudo está nas mãos de Deus e nada foge do seu controle. Então, a partir disso, e nós temos falado isso muito para quem está estudando o tema do Apocalipse aqui, Deus está no controle de todas as coisas e nós precisamos enxergar tudo a partir dessa visão. O mundo está como está, ele parece assim que perdeu o rumo. Não perdeu, é assim mesmo. Esse é o pecado, é o mundo mau. Deus continua no controle, e aqueles que estão na mão de Deus não precisam temer esse mundo, porque ele só pode nos prejudicar fisicamente, mais do que isso não. Você tem experimentado essa paz?
Você tem desejado essa paz na sua vida? Está tudo bem com a tua alma? A sua mente tem descansado em Deus? Se você tem desfrutado de uma reconciliação com Deus, com certeza Deus tem te dado da paz dele. Mas Ele quer te dar mais e mais. Isso precisa ser buscado todos os dias. Jesus é a fonte de paz inesgotável de Deus para nós, fonte de toda consolação, da qual nós podemos beber e beber e beber. Quanto mais nós precisarmos. O desejo do Senhor para a tua vida pessoal, o desejo de Deus para o seu casamento, para o seu lar, para o seu relacionamento com seus filhos ou com seus pais, relacionamentos sociais, de trabalho, de amizade, familiar. Para tudo isso, Deus quer te dar da sua paz, para que você viva isso tudo sob a paz do Senhor, para que você seja um instrumento da paz do Senhor. E como diz lá as bem-aventuranças, bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores. Aqueles que têm vivido a paz de Deus também podem ser instrumentos de paz no mundo. O mundo não vive em paz porque a paz de Deus está muito longe dele. Mas se você tem experimentado paz na tua casa, no teu lar, isso é porque Deus tem feito parte do teu lar. Porque a paz dele está reinando em você e através de você. Busca o Senhor. Entrega a tua vida nas suas mãos. Pede a Ele todo o seu coração, alma, força e entendimento, para que Ele te dê da sua paz. Para que você possa desfrutar de paz com Ele e, portanto, da paz dEle. A Bíblia diz que tudo aquilo que é segundo a vontade de Deus, quando nós pedimos, Ele nos concede. Se você orar pedindo para que Deus verdadeiramente te permita desfrutar da paz com Ele e da paz dEle, pode ter certeza absoluta que Ele vai ouvir e vai responder. Para que você tenha poder e força para poder viver e enfrentar tudo que você vive e não ter medo, sabendo que em Cristo você já é vitorioso. Eu quero convidar para nós orarmos, quero convidar para nós nos colocarmos de pé, assim nós vamos também já nos preparar para celebrar a ceia. Eu vou convidar para nós termos um momento de oração pessoal, de confissão de pecados, e em seguida eu oro intercedendo por todos nós possamos colocar também diante de Deus a nossa profunda necessidade pela sua paz nas nossas vidas, essa paz que excede o entendimento, que guarda nosso coração, nossa mente. Se você não tem sentido, se você não tem experimentado, se você não tem buscado, peça isso ao Senhor, se arrependa, receba na tua vida, peça o perdão dos teus pecados, esse perdão com Deus que nos coloca em relacionamento de paz com Ele. Querido Senhor, amado Deus e Pai, obrigado que Tu és um Deus de paz. E porque o Senhor deseja que todos nós possamos entrar num relacionamento de paz contigo. Um relacionamento reconciliado através do Teu Filho Jesus. O Senhor nos ofertou o Teu Filho na cruz para que todos nós pudéssemos, Senhor, ter paz contigo. E assim também, Senhor, sendo reconciliados contigo, que nós também pudéssemos ser instrumentos de reconciliação, recebendo o ministério da reconciliação para viver nesse mundo.
Senhor, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, porque nós sabemos que os nossos pecados levaram Jesus à cruz, mas que o seu sangue, o seu corpo nos oferece o perdão que traz paz e traz reconciliação contigo. Nós cremos e nós recebemos, Senhor, em fé e com gratidão, a obra de Jesus Cristo na cruz por nós. Nós agradecemos e acolhemos, ó Deus, em nossas vidas, o fruto de tudo o que Jesus fez na cruz por nós, desta reconciliação que nos dá por meio do seu perdão, dessa paz que o Senhor nos oferece. E nós também pedimos, ó Deus, que Tu nos ajudes a sermos instrumentos da Tua paz no mundo, perdoando e sendo perdoados uns pelos outros, e perdoando também a nós mesmos. Assim, Deus, nós queremos nesse momento celebrar a ceia do Teu Filho Jesus, lembrando do que Ele fez por nós. E com alegria e gratidão, nos aproximando da mesa da ceia, celebrando a paz que o Senhor nos oferece por meio do Teu Filho Jesus. Em nome dEle nós oramos. Amém. A paz do Senhor é uma realidade para todos aqueles que confessam seu pecado e creem em o nome do Senhor Jesus. Se você também assim o faz, arrepende-se dos seus pecados e crê no Senhor Jesus para a tua salvação. Também o perdão, a graça, o amor do Senhor e a sua paz esteja sobre ti e permaneça para todo sempre. Amém. Ouçamos as palavras de instituição da ceia. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, façam isso sempre que o comerem, em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver enceado, Jesus tomou o cálice e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei dele todos, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, dado e derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Assim, quando celebramos a ceia do Senhor, lembramos para a sua memória, para a honra e glória do nosso Deus e Pai, aquilo que Cristo fez na cruz por nós, e com alegria devemos celebrar. A Santa Ceia é lugar de alegria, porque é lugar de perdão, é lugar de salvação, é lugar de reconciliação com Deus. Jesus Cristo diz: eis que tudo está preparado. Ele mesmo nos convida e Ele mesmo se oferece a cada um de nós. Todos aqueles que sabem que são pecadores e necessitam da graça do Senhor, têm lugar à mesa do Senhor. Todos são convidados e todos são bem-vindos. Eu gosto sempre de lembrar e sempre de repetir isso. A ceia do Senhor é do Senhor. Ela não pertence a uma igreja, ela não pertence a uma denominação, uma religião, ela pertence a Cristo Jesus. Portanto, ela é oferecida a todo aquele que crê, a todo aquele que deseja se aproximar. E como Ele mesmo diz: a todo aquele que vier a mim, de modo algum lançarei fora. Todos são bem-vindos na presença do Senhor. Eu convido a vir à frente, os irmãos vão me ajudar. Nós vamos ficar aqui na frente. E aí os irmãos podem ir fazendo uma fila aqui pelo meio, e aqui depois podem sair, cada um pode ir para os seus lados, então. Aí a gente não para orar aqui, você volta para o seu banco, você faz a sua oração então depois no seu banco, ok? Ok. A comunidade pode se assentar, quem sabe a gente pode ir já começando a fazer a fila aqui, devagar, não precisamos aglomerar muito, devagarzinho. 582. As sinais de paz e de graça nesse mundo que ainda é de Deus, em meio aos poderes das trevas, manifestam-se as forças dos céus. A terra mover-se no espaço, o sol a brilhar com Convido para nos colocarmos de pé, momento de oração final. Amado Deus e Pai, Deus da paz, Deus de toda e perfeita paz, obrigado porque o Senhor nos dá essa paz.
a oferece por meio do Teu Filho a todo aquele que crê e a todo aquele que deseja desfrutá-la. Assim também queremos ser cada um de nós. Cremos no Teu Filho Jesus e acolhemos em nossa vida a paz que o Senhor nos dá. Que essa paz nos ajude, nos fortaleça, nos capacite a viver esse mundo tão mau. Nos dê força e poder, Senhor, para vencê-lo em Teu nome, para a honra e glória de Ti, Senhor, e para a bênção das nossas vidas. Deus, nós colocamos em Tuas mãos todas as nossas necessidades. Colocamos, Senhor, diante de Ti tudo aquilo que o Senhor sabe que nós necessitamos. Seja o que for, Senhor. Entregamos, Senhor, as pessoas aqui também desta comunidade, as famílias, os lares. Derrama a Tua paz, Senhor, sobre corações, sobre casamentos, sobre lares, famílias. Ó, Senhor, relacionamentos. Cura com a Tua paz. Restaura e abençoa a vida de outras tantas pessoas através das nossas. Colocamos em Tuas mãos também as pessoas que entre nós estão enfermas, que estão passando, Senhor, por momentos de doença, que passaram por cirurgia ou que vão passar por cirurgia, pessoas que passaram ou estão passando pelo tempo da Covid. Ó Deus, são tantas pessoas, o Senhor conhece todas elas, entregamos todas em Tuas mãos, pedindo que na Tua graça e no Teu amor o Senhor esteja cumprindo o Teu bom propósito sobre cada um, esteja curando, restaurando, fortalecendo. Com a Tua paz, Senhor, aquieta esses corações para que possam também, nesse momento de dor e sofrimento, saber que tem um Deus que não nos abandona e que se põe ao lado de cada um de nós. Assim, Senhor, nesta confiança e nossa esperança, nós entregamos tudo em Tuas mãos. Tudo mais, nós oramos com a oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Recebamos a bênção do Senhor e de maneira muito especial a você que é pai, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo abençoe a sua vida e a todos nós como família, nos capacite e nos fortaleça a exercer esse ministério tão importante, tão precioso diante dos olhos de Deus, que é a paternidade. Nós sejamos um pouquinho de Deus na vida dos nossos filhos, e que mesmo sendo maus, a Bíblia diz que nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, que Deus nos ensine a amar muito mais do que nós mesmos podemos saber, mas com o amor dEle, possamos amar perfeitamente aqueles a quem Deus tem nos confiado como filhos. Que a graça, a paz e o amor de Deus nos acompanhem, e possamos ir nessa paz e servir ao Senhor com alegria. Uma boa noite, um bom domingo, uma boa semana a todos. Muito obrigado pela presença. Até a próxima.